4. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco nesse momento em que vamos estudar a sua palavra. Hoje vamos estudar o capítulo 2, do versículo 1 a 11 do Evangelho de João. Essa passagem é chamada de Casamento de Caná, ou quando Jesus transformou a água em vinho. Vamos ler esse texto? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, mas por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos assistir agora, em vídeo, essa passagem, ok? 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Senhora, não é preciso que me diga o que fazer. Ainda não chegou minha hora. Façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Agora tirem um pouco de água e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo. Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou sua natureza divina e seus discípulos creram nele.
Muito bonito essa história. E hoje, o texto de hoje, nós podemos resumir na seguinte frase: quando Jesus se faz presente em nossas vidas, desfrutamos do seu poder inexplicável. Uma das coisas que João faz em série, ele mostra a atuação do poder de Jesus Cristo para identificar quem Jesus Cristo é. Esse poder, ele tem um aspecto que não dá para explicar como isso aconteceu. Por exemplo, já no começo do Evangelho, João fala que Deus, mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não sabemos como é esse poder, como funciona, em que momento, mas nós percebemos a atuação do poder, desse poder de Jesus nas nossas vidas. Algumas coisas acontecem na nossa vida que a transformação, a atuação do poder nós não conseguimos explicar, mas os resultados desse poder nós conseguimos. É o que João vai defender em todo o seu evangelho. Quando Jesus se faz presente em nossas vidas, desfrutamos do seu poder inexplicável. Desfrutamos, se torna real, mas como Deus faz, nós não sabemos. Qual é vamos supor, o truque, a mágica? Mas não há truque, não há mágica, porque Deus é poderoso, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Algumas informações que a gente tem que entender a respeito do evangelho de João. O propósito do Evangelho de João é identificar e apontar Jesus como Deus encarnado. Quando Jesus vem até João Batista para se batizar, o próprio João Batista, diante das pessoas, ele aponta para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era uma pessoa igual, não tinha nenhum crachá, nada que identificasse. Mas esse apontamento, esse sinal que João apontou e disse, vai ser comprovado ao longo do Evangelho. É interessante que os outros evangelhos tentam fazer uma narrativa, especialmente o Evangelho de Lucas, que tenta fazer uma cronologia. João não tem preocupação com isso. A preocupação dele é indicar Jesus como Deus encarnado. Então ele vai selecionar 7 sinais, 7 maravilhas, 7 milagres de Jesus que nenhum homem fez até hoje. É somente Deus que é capaz de fazer. Ele vai relatar esses 7 milagres, ele vai apontar também, ele vai alistar 7 vezes que Jesus falou declarações muito sérias. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7 declarações de Jesus. E João também vai alistar 7 vezes que pessoas falaram a respeito de quem Jesus Cristo é. Esse texto de hoje relata o primeiro milagre de Jesus, água em vinho. É o início dos sinais de Jesus. Muitos livros foram escritos tentando fazer com que Jesus fosse mais bem aceito pelas pessoas, pelo coração das pessoas. E criaram muitas histórias. E até histórias que, se fossem verdadeiras, Jesus Cristo teria um coração não muito puro. Eram histórias até de violência. Mas esse texto é muito importante no capítulo 2, e versículo 1 a 11 de João, porque no versículo 11 fala que Jesus deu início aos seus sinais, deu início ao seu ministério. E como João só selecionou alguns materiais, João termina o seu livro dizendo que, se fosse possível escrever tudo aquilo que Jesus Cristo fez e falou, seria impossível ter livros suficientes. Mas ele escreveu aquilo para que todas as pessoas que lessem creiam que Jesus Cristo é o Deus encarnado, poderoso, a luz do mundo, aquele que veio resgatar a humanidade. Essas outras histórias inventadas pelos homens tinham o propósito de cativar as pessoas ou tentar fazer com que Jesus fosse um pouquinho mais aceito. Porque essa história de Jesus Cristo ser tão poderoso e de repente entregar a sua vida não batia muito bem com o pensamento judeu e o pensamento romano. Então eles criaram algumas ideias. Aquelas pessoas que criaram essas ideias nunca defenderam essas ideias ao ponto de serem ameaçados em testemunhar que são verdadeiras e serem ameaçados de morte. Os discípulos são os únicos que escreveram essas verdades e morreram por aquilo que escreveram. A ideia é que ninguém morre por uma mentira, ninguém dá a vida por uma mentira. E eles continuamente pregaram
até o final da sua vida. Foram ameaçados por romanos, foram ameaçados por judeus, e eles constantemente falavam: é mais importante servir aos homens ou a Deus? Como nós podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Então eles estavam tão convictos porque não poderiam ser falsos testemunhas. Tudo aquilo era uma verdade séria, tranquila. Aquilo que nós falamos agora no começo, o poder de Deus é inexplicável, mas ele é percebível e, como sinal, aponta uma direção. O milagre não é nada em si, não é para causar um alvoroço, uma alegria em si ou atrair pessoas. Todos os milagres, todos os sinais de Jesus, ele apontava para uma direção. Por isso que é chamado de sinal. O sinal, ele visa categorizar Jesus como alguém. Nesse caso aqui, como Filho de Deus, o Filho Todo-Poderoso que se encarnou, que veio ao mundo. Então o sinal apontava alguma coisa que Jesus Cristo era. Por isso esses 7 milagres, eles sempre vão de acordo com alguma coisa que é impossível o homem realizar. Esse texto vai falar sobre as festas do casamento. Eles duravam cerca de uma semana, é um pouco diferente do que nós somos hoje. Então, geralmente, as famílias moravam quase na mesma região. Alguns moravam longe e vinham, talvez por 1, 2 dias, e voltavam para suas casas. Mas aqueles que moravam perto, até vizinhos, eles participavam completamente dessa festa, todos os dias. Alguns vinham alguns dias, outro dia não podia, porque tinha algum compromisso, mas a festa durava uma semana. Era a obrigação da família hospedar os convidados e alimentá-los. Veja aqui a intensidade que eram os casamentos. Era muita animação e alegria. Não tinha um mestre de cerimônia, tipo um pastor, um religioso. Simplesmente os noivos vinham ali, ficavam de cima de uma cobertura e ficavam ali comendo, bebendo, se alegrando. Algumas vezes os convidados jogavam frutas para o alto, com grande alegria por esse casal estar se casando. E algumas pessoas iam e vinham. Então, o que nós acabamos de fazer. Então, não era obrigação a pessoa ir e ficar ali até o final. Algumas iam e vinham e participavam ali da festa total. Então, era muito sério as pessoas terem que bancar todo o custo de uma festa. O planejamento era muito intenso. Deveria ser um planejamento com todos os detalhes, contando não somente a presença de cada um, mas quanto que cada um poderia comer ou beber. O vinho, na história da nação de Israel, é aquilo que é para celebrações, para dar alegria, para relaxar. Então o vinho era muito usado, não somente como alimento, mas também era usado nas festas de Israel ali no templo, mas era também usado nas festas quando se casavam. Vamos olhar o texto? Jesus então foi convidado, talvez fosse um parente de Jesus, um conhecido, um vizinho. Jesus talvez foi com seus 2 irmãos, Tiago e Judas, com as suas irmãs, porque o texto bíblico fala que Jesus tinha irmãs, no plural, então no mínimo 2, e com a sua mãe Maria. Então 3 dias depois do quê? Jesus tinha convocado alguns discípulos, André, Felipe, Natanael e um discípulo desconhecido. Jesus está no processo de convidar eles e agora eles vão aproveitar para estar junto com Jesus ali. Então, 3 dias depois de Jesus estar convocando, chamando esses discípulos, houve um casamento em Caná da Galileia, ao norte. E a mãe de Jesus estava ali juntamente com Jesus, que também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Essa era uma coisa normal, era uma coisa comum, se convidava os parentes ou vizinhos ou amigos. Então Jesus também foi convidado para esse casamento. Em determinado momento, acabou o vinho. É interessante que talvez algumas pessoas ficam responsáveis por comidas e bebidas. Mas sempre há aquelas pessoas que gostam de ajudar, principalmente as mulheres. Maria era uma senhora. E ela está lá observando tudo, vendo se está tudo certo ou não. E talvez ela não fosse responsável nenhuma, mas elas gostam de ajudar. Não era contratada empresa. E de repente começa talvez a haver um burburinho de que o vinho está chegando no final. O vinho acabou. E agora? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe diz, chega para Jesus e diz, eles não têm mais vinho.
Não sei se ela estava querendo exigir de Jesus uma providência. Alguns falam que ela conhecia um pouco Jesus e sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, mas talvez só foi uma informação. Talvez Jesus, ao falar isso para Jesus, um rapaz com 30 anos, juntamente com os discípulos, talvez eles pudessem providenciar, sair correndo para comprar em algum comércio. O que nós temos aqui é que há essa preocupação, há esse momento normal e que Jesus fica sabendo que está havendo o final do vinho que está trazendo alegria para a festa. Não somente a festa vai ser impedida de continuar com a mesma alegria, mas isso será um pouco de desonra para o noivo. Quando as pessoas terão que voltar para casa porque está faltando o vinho, a alegria. Isto é, ele não fez um planejamento adequado. Ele não contou com todas as informações para ter decisão de quanto vinho ele podia comprar. Quando Maria traz essa informação para Jesus, mesmo que ela não somente está dando uma informação, sempre vai quase acontecer alguma coisa. Toda vez que alguém chega com uma questão, uma pergunta, uma afirmação com Jesus, Jesus aproveita aquelas circunstâncias e responde com algo muito mais alto, muito mais avançado, algo que seria mais importante. E na maior parte dessas respostas, as pessoas ficam sem entender. Puxa, eu informei ele e ele deu essa resposta, mas que Jesus então está querendo evoluir, está querendo chamar as pessoas para entenderem ou questionarem por que ele está respondendo desse jeito. E a resposta de Jesus foi essa. Não houve má educação de Jesus com Maria. Era comum chamarem as mulheres de mulheres. Várias vezes isso vai acontecer no Evangelho de João. Ele não retrucou, mas Jesus respondeu o seguinte: por que a senhora está me dizendo isso? Que eu tenho com isso? Por quê? Qual é a razão? Ainda não é chegada a minha hora. Esse é um mistério que vai seguir os evangelhos. Várias vezes Jesus Cristo vai dizer essa frase: ainda não é chegada a minha hora. Num casamento, simplesmente faltou vinho, precisa se comprar vinho, a festa não vai ficar alegre como estava, mas Jesus está falando de algo lá na frente, algo muito superior. Ainda não chegou a minha hora. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer para nós: essas coisas vocês podem resolver. Essas coisas são do cotidiano. Eu vim aqui com uma missão, com um objetivo. E esse objetivo ainda não chegou. Eu não vim aqui resolver probleminha das pessoas. Jesus vai resolver. Mas ele deixa bem claro que a utilidade dele não é para isso. Então tinha um grande problema e Jesus então questiona Maria. Aí havia ali talhas para purificações. Os judeus, por caminharem e se sujarem, então em todo lugar, no templo, nas casas, havia algumas talhas com águas onde eles lavavam as mãos, algumas vezes lavavam os pés também. Eles se purificavam daquela poeira, né, para que tivesse um pouco de limpeza. Ao pegar a comida com as mãos, as suas mãos estariam limpas. Então, ela falou aos serventes. Maria talvez já tinha algumas experiências com Jesus, lá no templo, quando Maria falou para Jesus: por que você fez isso conosco? E Jesus fala: você não sabe que eu devia estar na casa do meu pai? Mas seu pai é aqui. Então, aí Maria guarda no coração isso. Então, praticamente, tanto os discípulos como Maria, várias respostas de Jesus eles não entendem. Eles vão entender depois. Por isso que João faz questão de registrar isso daqui. Então, Maria falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Isto é, ela reconheceu nele um líder e talvez achou que ele poderia, então, trazer uma resposta, resolver o problema de alguma forma. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. O total, então, de 600 litros. Então, estão nesse casamento 6 talhas, 6 potes de pedra, de barro, e que cabiam 100 litros cada um. Que exagero! Não sei quanto de vinho tinha sido usado, mas a quantidade agora é muito grande. Será que esse casal eram ricos? Vamos continuar o texto.
Jesus lhes disse aos serventes. Então aqui nós temos os serventes obediência. Encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Primeiro que vem Maria questionando que não há vinho. Jesus dá essa resposta. E as pessoas que estão ali ao lado de Jesus e os discípulos e a própria Maria não entendem direito essa resposta. Daí Jesus pede que os serventes encham de água. Mas imagine a mente desses serventes. Vamos servir água agora? E a água naquela região não era tão fresquinha. Então, por quê? Não havia explicação, não havia racionalidade em obedecer essa ordem. Mas eles resolveram obedecer. Reconheceram em Jesus uma liderança. Não sabiam quem Jesus Cristo era e o que ele podia fazer. Quando o responsável... Aí a água foi transformada em vinho e Jesus pediu para eles pegarem um pouco e levarem ao responsável pela festa. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não tinha visto o que aconteceu. Ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Os serventes souberam. Eles colocaram água e ao pegar aquele pouco... o que é isso? Eles estavam extasiados, não conseguiam compreender. Mas não sabiam se era somente uma tintura ou alguma coisa que estava na água. Eles não provaram. Mas Jesus mandou ele para alguém que era especialista, alguém que entendia do assunto, para que provasse essa água transformada em vinho. Então, esse especialista, esse responsável pela festa, mandou chamar o noivo. O noivo também está lá. Ele tinha contratado algumas pessoas, ele não está se preocupando com isso. Ele nem sabia, talvez, que havia carência de vinho, que tinha terminado o vinho. Ele é chamado, todo contente, vai com a sua noiva lá, e o responsável chega para ele. Ele disse, existe uma regra na cultura, o responsável da festa disse para esse noivo, existe uma regra na cultura, um costume, servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Isso é uma coisa normal. No começo a pessoa está com o seu paladar afiado, então dá o vinho bom, eles vão beber, chega uma hora que a mente, o paladar já fica tudo zoando tal, e com tontura, e você pode servir um vinho de baixa qualidade que a pessoa não vai perceber. Essa é uma estratégia, né, para você não ter tantas despesas. Isso é costume que esse mestre Sala está dizendo aqui. Ele está apontando para nós que ele normalmente via isso. Todos, ele fala, costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, falou para o noivo, guardou o melhor vinho até agora. Então, no planejamento, esse responsável está dizendo que o noivo planejou dar o vinho até o vinho bom, mas não começar a dar o vinho de segunda categoria. Continuar dando o vinho bom. Alguns de nós pensamos que o vinho transformado por Jesus é melhor do que o primeiro. Não, é da mesma qualidade. Jesus permaneceu a festa do mesmo jeito. Não entristeceu a festa e não impediu que a festa tivesse aquele prazer, aquela alegria. E esse responsável que não sabia de nada, o noivo também não sabia, o noivo é honrado. Por uma coisa que ele nem sabia o que tinha acontecido, nem sabia, ele está até assustado, talvez havia preocupação de que logo ia acabar. Mas ele percebeu que o pessoal bebeu e bebeu bastante e ainda está servindo o bom vinho. Nesse momento, acontece esse versículo de forma muito importante aqui nesse texto. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, dessa forma, Jesus deu início. Então, todos aqueles milagres, aquelas histórias que pessoas escreveram, são lorotas, são invencionistas, são lendas. Aqui está o registro de João, deixando bem claro para nós. Nesse milagre, Jesus iniciou o seu ministério. É impossível a água ser transformada em vinho. Não tem jeito.
É certo que muitas vezes tem esse pozinho assim, mas você vai estudar as moléculas, não são vinho. Então, é interessante que os discípulos estavam ao lado de Jesus. E eles viram que bem aconteceu. E no final, os discípulos, esses 4 homens possivelmente, creram em Jesus. É neles que Jesus estava trabalhando. O noivo foi honrado, o responsável da festa ficou maravilhado, ficou todo orgulhoso, que deu informações preciosas para o noivo, para que o noivo providenciasse, planejasse bem a sua festa. Maria guardou no seu coração, e Jesus então começou o seu ministério, praticando um sinal que apontava a Jesus como o Senhor Deus Todo-Poderoso, e aí os discípulos creram nele. A partir de agora, os discípulos vão mudar a sua mente a respeito de quem é Jesus. Gradativamente, cada dia mais, cada sinal que Jesus vai fazer, cada sinal vai apontar alguma qualidade em Jesus. A frase que nós falamos no início, que quando Jesus se faz presente em nossas vidas, quando Ele está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, desfrutamos do seu poder inexplicável. Por isso que nós temos que ter muita sensibilidade, muita comunhão com Deus, para perceber que não foram os responsáveis ou aquele que pagou, que realizou aquilo que era impossível de ser realizado. Algumas vezes nós precisamos ter muita sensibilidade para perceber que Deus esteve operando. E quando temos essa sensibilidade, nós vamos crer nele, nós vamos depositar confiança nele. Esse texto aqui, se você procurar no YouTube, em algum lugar, você vai ver esse texto sendo usado de várias formas. Sobre o casamento, sobre a felicidade do casamento, sobre a oração, isto é, pedir para Jesus. Uma coisa que temos que aprender com Maria aqui é que ela chegou ao ponto de dizer para os serventes: a ele obedeça. Se tem uma coisa que Maria contribui para nós, é nos deixar bem claro que nós devemos obedecer a Jesus. Então nós vemos aqui esse texto sendo usado sobre oração, sobre mudanças que Deus pode fazer na nossa vida, mudanças assim incríveis que não tem jeito de acontecer. A água e vinho, muitas vezes a gente até faz essa expressão: olha, a situação mudou da água para o vinho. Nós podemos, e nós vamos encontrar muitas mensagens a respeito disso. Vamos encontrar mensagens sobre liderança, como Jesus liderou aqueles homens para o obedecerem. Vamos encontrar mensagens sobre servir com obediência. Então, quando servimos a Deus com obediência, Deus realiza as coisas. Mas o propósito final, mais importante e principal desses textos é indicar que Jesus é o Deus soberano, onipotente e redentor. Ele é suficiente para a nossa salvação e viver. Ele é suficiente para nos resgatar da condenação do inferno, porque Ele consegue mudar água em vinho. E Ele consegue nos satisfazer, dar alegria em todo o nosso viver e nos sustentar em todo o nosso viver, com uma alegria indizível, por causa da sua paz e do seu amor para conosco. O mais importante desse texto é que ele é um sinal que aponta quem é Jesus. Ele é o Deus encarnado, onipotente, soberano e redentor. Como nós vimos no começo, João registra 7 sinais. Desses 7 sinais, 3 foram ilustrados. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou Lázaro. Eu sou o pão da vida. Ele multiplicou os pães. Eu sou a luz do mundo. Ele deu vista ao cego. Jesus iniciou seus milagres seus sinais com esse milagre. E os objetivos dos sinais indicar que Jesus é Deus encarnado, redentor da humanidade. O sinal aponta uma realidade além do sinal. Algumas pessoas procuram realizar e procuram por sinais, mas não se preocupam qual o objetivo dos sinais, que é fazer com que a gente creia em Deus, que a gente reconheça quem Jesus Cristo é.
Uma coisa que a gente pode aprender também é, por maior intimidade que tenhamos no nosso relacionamento com Cristo, Ele deve ser sempre obedecido. Ele é o Deus soberano. É interessante que Maria era a mãe de Jesus, ela tinha um relacionamento íntimo com Jesus. Jesus era um filho muito obediente. Apesar desse relacionamento, Maria, já conhecendo, suspeitando muitas coisas de quem Jesus seria, ela sempre obedeceu e levou outras pessoas a obedecerem a Jesus. Então, por mais que a gente tenha um relacionamento íntimo com Jesus, um relacionamento ministerial com Jesus, por mais que Ele tenha nos usado para fazer a sua obra, eu nunca devo inverter. Eu sempre deverei obedecer a Ele e não fazer dele o meu recurso para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Eu nunca devo dar ordens a Jesus. Eu devo sempre buscar, através da oração, qual é a vontade e o que Ele quer que eu faça. Temos, aqui é uma coisa muito importante também, temos a obrigação de acreditar nos milagres que a Bíblia relata, principalmente na ressurreição. Algumas pessoas não creem na ressurreição. Algumas pessoas não aceitam a multiplicação dos pães, a água em vinho. Se você não aceita, não crê nos milagres que estão na Bíblia, você não é um cristão. O cristão genuíno é aquele que aceita, mesmo que não consegue explicar, porque a forma com que Deus realiza os seus milagres é inexplicável. Mas eles são percebíveis, o responsável sentiu o gosto desse vinho e percebeu que era superior. Mas, se eu não acredito que aquilo que está registrado na Bíblia não foi feito da forma que foi feito, eu não sou um cristão, não sou um filho de Deus. Agora, como filho de Deus, eu não tenho a obrigação ou a necessidade de crer em milagres que acontecem no dia a dia aí. Eu posso até duvidar, porque normalmente esses milagres, eles são sintomáticos e não orgânicos. Eles nunca vêm alterar alguma coisa. E o próprio Satanás também pode fazer milagres, enganando até os escolhidos. Se os milagres acontecem, ok, guardo no meu coração, num futuro a gente vê. Mas aqueles que estão registrados na Bíblia, eu tenho a obrigação de crer, porque Deus é que registrou, com o propósito de ser um sinal para mim ter confiança de que Jesus é o meu Salvador. Ele é suficiente para mim. Ele é o Deus poderoso encarnado. Que bom que nós estamos caminhando e reconhecendo esses aspectos da história de Jesus. Como é bom conhecer e ter a nossa fé alicerçada. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa passagem. Talvez um dia a gente vai conhecer esses noivos, vamos conhecer esse responsável pela festa, e nós vamos conhecer esses serventes. Mas o que mais importa ali é que nós, através do milagre, nós conhecemos quem é Jesus. O Deus encarnado, todo-poderoso, suficiente, redentor, que morreu e ressuscitou para a minha salvação. Muito obrigado, porque o Senhor levou João e outros apóstolos a escreverem, deixarem registrado essas histórias. Que o nosso coração em nenhum momento deixe de acreditar naquilo que a Tua palavra está registrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.